Lá vamos dar início ao estudo da energia e fenómenos elétricos de 10º ano e vamos falar da corrente elétrica. Eu sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. A corrente elétrica consiste num movimento orientado de partículas com carga elétrica. Estas partículas podem ser eletrons nos metais, são os eletrons livres, ou íons em soluções condutoras, que são soluções eletrolíticas. E em gases ionizados podem ser íons e eletrons. Podemos ver aqui um movimento orientado numa bateria. Os eletrons é que se deslocam para o polo positivo. Aqui temos numa solução condutora e aqui numa lâmpada fluorescente e podemos ver que será o gás que está cá dentro que irá fazer a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica está definida como sendo a quantidade de carga elétrica que passa por unidade de tempo e é numa secção reta do condutor. O que é a secção reta? É nós termos um corte e vamos ver aqui nesta parte quantos eletrons é que está a passar por unidade de tempo. A fórmula fica assim, é a quantidade de carga elétrica por tempo. A unidade do Sistema Internacional é o ampere e os aparelhos que usamos para medir são os amperímetros, podemos ter em miliamperes ou em amperes. Estes são os aparelhos em que nós podemos medir, mas sem cortar os fios. Através da passagem da corrente elétrica, irá criar um campo magnético e conseguimos medir a corrente elétrica. Vamos ver como é que é a corrente elétrica nos metais e nas soluções. Bem, vimos que consiste num movimento orientado de partículas com carga elétrica. Só vamos estudar nos sólidos, no 10º ano, e a corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas. Nos sólidos são apenas os eletrons livres. E vamos medir a corrente através desta expressão. Mas podemos ter também corrente elétrica nos gases e nos líquidos, como vimos há pouco. Nos líquidos, os portadores de carga são os íons positivos e íons negativos. Então podemos ter cargas positivas para um lado, cargas negativas para o outro. Nos gases são íons positivos e íons negativos e eletrons livres. A corrente elétrica que se estabelece nestes condutores eletrolíticos e nos condutores gasosos é chamada de corrente iónica. Para calcular a corrente iónica nos gases ou nos líquidos, é necessário determinar a soma dos valores absolutos das cargas dos cations e dos anions. Aqui, então, teremos o movimento de cations e de anions. Bem, e porquê que estou a falar disto? Porque, às vezes, ou já surgiu uma dúvida que tem a ver com esta pergunta. No material condutor, uma secção transversal é atravessada por uma corrente elétrica de 6 coulomb durante 3 segundos e, simultaneamente, no mesmo intervalo de tempo, uma outra carga de menos 6 coulomb, mas em sentido oposto. Explico porque é que um amperímetro mediria um valor não nulo de corrente elétrica. Bem, para estar carga positiva para um lado, carga negativa para o outro, terá de ser uma solução eletrolítica e a única explicação para que o amperímetro meça um valor não nulo de corrente elétrica é porque nós temos que calcular aqui um módulo das cargas. Se é uma solução eletrolítica, a única maneira de calcular a corrente é com o módulo das cargas positivas e as cargas negativas. Então, temos assim aqui a resposta. Para ter cargas elétricas positivas e negativas, terá de ser uma solução eletrolítica. Nestas soluções, a carga elétrica que atravessa uma secção reta do condutor numa unidade de tempo é determinada pela soma dos valores absolutos das cargas dos cations e dos anions. Okay? A seguir, a corrente seria esta carga ao longo do tempo. Não é muito usual esta pergunta, mas já que pode surgir, então tem aqui a explicação. Corrente elétrica, múltiplos e submúltiplos. A corrente elétrica aí vem em ampere, intervalo de tempo em segundos e a carga elétrica em coulomb. E temos assim 1 ampere igual a 1 coulomb sobre 1 segundo, ou 1 coulomb por segundo. Bem, também é importante nós termos a ideia que a carga é um múltiplo inteiro da carga elementar, da carga do eletrão. E temos aqui, a carga do eletrão é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Os múltiplos, nós podemos ter um mega ampere, quiloampere e o ampere, miliampere e o microampere. O que é bem a corrente elétrica? Temos uma analogia que é a corrente elétrica pode-se comparar a um caudal de um rio. Nós podemos ter muito caudal, teremos muita corrente, ou pouco caudal, ou pouco volume de água. Então, seria
é como a passagem da corrente, é como um rio. E a seguir vamos falar dos ramos. Quando nós temos circuitos em paralelo, a corrente irá se dividir, porque a corrente que está a passar num fio vai se dividir para dois fios. Então temos esta analogia do caudal. Aproveito para te convidar para o Discord do Estudo FQ. Podes colocar lá as tuas dúvidas, tem outros alunos que terão todo o gosto em te ajudar. YouTube recomendou-te o primeiro vídeo, verifica se ele tem razão. Se ainda não te inscreveste, inscreve-te agora, partilha com os teus colegas para os ajudar a estudar e até o próximo vídeo. Estamos juntos!